E daí, povo, todos bem? Samuel no Cantinho Sagrado. Hoje, 17 de abril de 2026. Ontem não era 2017. 2017 é porque o dia 17 hoje é aniversário de Taquara, da cidade que eu moro. Sou taquarense da Gema. Taquara não é no Rio de Janeiro, é no Rio Grande do Sul, tá bom? Pelo menos essa é daqui, do Rio Grande do Sul. Então, ontem eu não falei sobre Páscoa porque eu aproveitei o gancho para falar de uma coisa que aconteceu na semana. Mas sim, eu sei que a Páscoa passou, vocês comeram os ovinhos, comeram peixe, passou tudo certo, renasceram. Mas eu ainda tenho o material da Páscoa anotado. Então vamos dar fim nisso aqui. Deixa eu terminar com esse material, daí a gente conclui a Páscoa, tá bom? Então vamos terminar com a Páscoa. Na região da Gália abrange Inglaterra, França, Bélgica, Suíça. Uma região grande que foi conquistada depois por Júlio César, imperador romano, em 58 a 50 a.C. Mas na Gália existiam os celtas, que era o povo, e os druidas, que eram a elite. Os juízes, os mestres, os governantes eram druidas. Os religiosos, era tudo misturado. Eles eram os druidas e os celtas eram o povo. Mas nesse povo todo, eles tinham uma deusa, veneravam uma deusa da guerra, chamada Andrasta. O símbolo dessa deusa era uma lebre. A lebre representava a adivinhação, fertilidade, força, proteção e sucesso na guerra. Inclusive, tinha uma lenda, não sei se, que tinha uma guerreira que, antes da guerra, antes de iniciar a guerra, ela soltava a lebre, para ver qual era a direção que a lebre ia tomar, porque a lebre ia cavar uma toca para ser acolhida por Gaia. Gaia, a terra, a natureza. Então, antes da guerra iniciar, era soltar a lebre, para a lebre indicar o caminho aonde queria ser mais seguro. Isto representando Gália, cuja deusa é Andrasta. Mas, na Alemanha, entre os anglo-saxões, ou seja, não é só germânica, tinha uma outra deusa, chamada Ostara ou Eostre. Essa deusa germânica era a deusa do amanhecer e da primavera. Por isso que eu volto a falar na Páscoa. Por quê? Porque essa deusa dos anglo-saxões, a Ostara ou Eostre, ela representava o amanhecer e a primavera e era comemorado no equinócio da primavera. Vamos lembrar que o equinócio da primavera, para eles, é o nosso equinócio que passou há pouco tempo atrás, o equinócio de outono. Tá? Esse equinócio da primavera, lá nos países anglo-saxões, ele era chamado de Sabá de Ostara. Ostara, a deusa. Era o renascimento da terra. Tinha como coelho a fertilidade, os ovos coloridos, a vida nova. Ora, por que isso? Por que essa história de ovos? Porque, segundo a lenda dos anglo-saxões, Ostara transformou um pássaro em coelho.
Por isso o coelho ficou, a lebre, ficou dando ovos. Entendeu? Fez sentido? E por conta disso, para representar essa fertilidade do coelho, dando ovos, sendo um pássaro transformado em lebre, são pintados os ovos, coloridos os ovos, representando uma vida nova. A fertilidade, segundo essa lenda dos anglo-saxões. Tá certo? Tá, mas e aí? Que Páscoa é essa? Interessante, né? Aí a gente fica sabendo que coelho não põe ovo. Põe ovo, isso já nasceu lá na Germânia, lá com os germânicos. Por causa dessa lenda de que Ostara transformou um pássaro em lebre no equinócio de primavera. Ou seja, eles estavam brindando a primavera, que seria justamente a parte onde a luminosidade, o sol, os raios do sol iluminam a terra e tudo floresce. Bonito isso, né? Por isso o colorido dos ovos. Mas o que essa Páscoa tem a ver com a nossa? Porque a saída da Páscoa, mas isso é o Samuel falando, ninguém me falou, eu só reuni as informações e estou passando para vocês. O que é que eu concluo com isso? Essa Páscoa que nós saímos há pouco tempo, cujo equinócio de outono para nós também foi um pouquinho mais para trás, é porque nós estamos passando por transformações. Dia 17 hoje tem uma conjunção de planetas e que estão... Lembra que eu já falei sobre isso? A conjunção de planetas gera uma energia que vai nos invadir, que vai nos tocar, vai influenciar a nossa vida aqui na Terra. Então essa conjunção de planetas vai nos propiciar, assim como Andrasta, a gente conseguir vencer as guerras internas, tanto internas nossas, quanto as externas, seja por revelações das coisas que não estão corretas, seja com Ostara, para a partir disso formar um mundo novo, uma primavera dentro da nossa vida, com fertilidade, com produtividade, com uma vida mais bonita, mais colorida. Essa é a conjunção astral, essa é a conjunção própria para isso. Então eu volto a te convocar, partindo dessa história da Páscoa, vamos aproveitar as energias, as conjunções que estão propícias para alavancar essa construção, a destruição do que não é bom e a construção do que vai tornar a nossa vida melhor. Me fiz entender? Bora trabalhar? Obrigado pela tua atenção, fraterno abraço, curte, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.